pessoal aqui que está nos assistindo, sejam muito bem-vindos a mais esse bate-papo automotivo, dessa vez através de uma live, né? Eu e meu companheiro aqui, Alexandre Costa, e hoje a gente vai debater um tema que a gente vem conversando muito nos bastidores, que é sobre a superação em momentos difíceis. Tem muita gente que está desesperada com esse momento, não sabe o que vai acontecer, e a gente fez alguns estudos aí nos bastidores para trazer para vocês algumas informações que acho que vão ser importantes e pertinentes neste momento que a gente está vivendo. Alexandre, seja muito bem-vindo aqui ao bate-papo. Meu amigo, primeiramente, obrigado aí por essa oportunidade, né, da gente fazer uma live. Obrigado a todos que estão chegando aí. O pessoal vai dizendo que cidade, né, para a gente estar sabendo o alcance aqui da nossa live. Bem, a ideia justamente do bate-papo automotivo é a gente discutir assuntos relacionados ao setor automotivo como um todo, né? A gente tem um formato padrão, que a gente tem usado outra plataforma, e o vídeo tem sido salvo no YouTube, né? E justamente para dar uma dinamizada e a gente testar também outros formatos e fazer algumas coisas um pouco mais rápidas, para não perder o timing, né, de alguns temas, a gente resolveu fazer essa live. E esse tema é muito pertinente para a gente trocar uma ideia aqui. Não, show de bola. Alexandre, pois entrando no assunto, né, as pessoas estão muito preocupadas, essa quarentena já está se estendendo aí, a gente já está com praticamente aí um mês de quarentena, né, ninguém está produzindo, está tendo uma falta de dinheiro, e eu já estou percebendo, né, por contatos que a gente recebe, de pessoas já assim desesperadas com a situação, desesperadas com a situação atual e desesperadas também em relação a o que fazer, você entendeu? Qual o procedimento total pós-coronavírus, né? Exatamente. Eu estava lendo algumas matérias, sabe, uma primeira atitude que eu tive, Bruno, foi justamente deixar de seguir nas minhas redes sociais alguns veículos de comunicação. Eu tenho visto algumas matérias muito interessantes na Forbes Brasil e no Infomoney, que são duas publicações que têm um viés mais econômico, mas eles sempre citam o setor automotivo. E tem algumas matérias lá bem interessantes, onde eles tentam traçar um cenário aí de como vai ser daqui para frente, né? As duas publicações deixam muito claro que vai haver uma grande disruptura, né? Que o mercado vai mudar, que o consumidor vai mudar, que muitas empresas vão mudar. Eu estava vendo também, eu acompanho um cara muito bacana chamado Ricardo Amorim, né? E ele também é um economista renomado, aqui do Manhattan Connection também, exatamente. E ele tem um vídeo que eu achei muito, muito interessante, onde ele fala justamente dessa mudança que vai acontecer. Tá? E eu tenho conversado com alguns empresários. O que vai acontecer é que a regra do jogo mudou, né? E eu comecei a estudar, a gente trocou uma ideia nos bastidores, um pouco da história. Porque a história da humanidade teve grandes mudanças após situações muito difíceis, que não necessariamente foram crises econômicas, né? Tem vários aspectos aí. A gente teve, no século passado, 2 grandes guerras mundiais, né, que impactou o mundo todo. Tivemos a quebra da Bolsa, né, nos Estados Unidos, no final da década dos anos 20, né, início dos anos 30. Então, assim, aí eu fui estudar a história das empresas que passaram por esses momentos difíceis. Então, eu percebi, Bruno, que algumas empresas hoje centenárias, elas praticamente pararam a produção ou tiveram que se reinventar nesse caso. Eu achei, justamente no contexto automotivo, a história da BMW, eu fui atrás dessa história porque é uma marca que eu trabalhei com muito orgulho, que eu fui gerente de concessionário, que a concessionária aqui é justamente cliente nossa também, e é uma marca que as pessoas reconhecem hoje como uma das grandes marcas automotivas. Mas poucas pessoas sabem da dificuldade que ela passou, por exemplo, depois do pós-guerra, e de como foi o surgimento dela. Então, a ideia desse bate-papo, quando a gente trocou essa ideia nos Qual foi essa história, Alexandre? Porque agora até eu fiquei curioso aqui. Não, mas é muito interessante da BMW, que primeiramente ela começou como uma empresa que fabricava peça para aviões, e não, na verdade, motos ou automóveis, né? O que aconteceu é que, após o período da Segunda Grande Guerra, ela foi considerada uma empresa armamentista. Então, os aliados, o que foi que fizeram? Eles impediram a BMW de produzir qualquer tipo de veículo
Então você observa que naquela época a BMW já estava engatinhando ali nos automóveis, dominava a parte aeronáutica, as pessoas acham que aquele símbolo da BMW é uma hélice, mas na verdade não é. Ali é uma fração da bandeira da Bavária, quem for ver a bandeira da Bavária é um quadriculado azul e branco, pessoas acham que é hélice por conta da história aeronáutica dela. Mas o que aconteceu é que ela passou vários anos sem poder produzir o seu principal negócio, que era automóvel, moto, tudo mais. A BMW chegou a produzir panela. Depois do pós-guerra, produziu panela, produziu utensílios domésticos, produziu bicicleta, por quê? Restante do alumínio que tinha sobrado ali nas linhas de produção, e ela não podia produzir nada considerado armamentista. Então você observa que uma montadora, que ela foi fundada ali no começo do século XX, bem no início do século XX, que 40 anos depois ela foi proibida de produzir o seu principal produto, que eram motores, que na verdade a BMW quer dizer Fábrica de Motores da Bavária, né? E ela teve que se reinventar, produzir utensílios domésticos para manter funcionando e não desistiu da ideia de produzir automóveis. Ela passou 14 anos em crise. 14. Então, o que foi que aconteceu é que ela chegou a ser cogitada, olha que história maluca, de ser vendida para a Mercedes, que ainda não era a grande rival dela, porque ainda não existia nessa época, na década de 40, essa rivalidade entre BMW e Mercedes. A Audi sequer fazia parte aí do contexto, né? E o que aconteceu é que, por decisão dos próprios acionistas, que acreditavam na marca, voltaram a produzir automóveis. E mesmo assim, depois que eles retomaram, depois do pós-guerra, eles foram migrar, porque BMW ela não era necessariamente conhecida por veículos de luxo, ela é conhecida agora. É isso que eu quero que as pessoas entendam. Ela trilhou um caminho, ela teve que se reinventar, produzir motores de avião, aí foi obrigada pelo governo nazista a estar ali fornecendo para os aviões, né, alemães, e aí, como os alemães perderam a guerra, parou a produção de motores, não pôde produzir nada, ficou ali tentando se reinventar, voltou a produzir automóveis, ali na metade da década de 50 para o final da década de 50, ali, início da década de 60, foi o que aconteceu. Ela foi lançar um carro de luxo, tá? Chamado, que era um coupé conversível, tá? E esse carro quase quebra a empresa, quase levou a empresa à falência total. Esse carro hoje que deu origem ao Z8, o Z8 é uma homenagem a ele, tá? Era o BMW 07, né? Um carro muito bonito, e que o custo estimado de valor de venda era de $5.000, quando eles foram ver da produção artesanal, da qualidade de acabamento, foi o dobro do que eles estimavam. Então a empresa fez um grande investimento, olha só, uma grande empresa fez um aporte financeiro e não conseguiu ter o retorno. Foi o que aconteceu, ela quase quebrou pela segunda vez. Então, a história da BMW, ao contrário do que a gente pensa, o carro que a gente conhece hoje, ele é recente. Série 3, Série 7, Série 5, esses carros começaram a ser pensados na década de 60. Então, a BMW é um case muito claro de uma empresa que teve que se reinventar literalmente 2 vezes. Sim. Ela chegou nas beiras da falência. Então, que isso sirva de lição para a gente, tá? Que até as grandes empresas estão expostas a isso, Bruno. Quando a gente vai estudar também o mercado japonês, onde o Japão literalmente quase sumiu do mapa com 2 bombas, né? Isso sim é um problema muito sério. No pós-guerra, depois do pós-guerra, 20 anos depois, ele estava começando a inundar os Estados Unidos com seus carros compactos. E na década de 70, estava fazendo frente aos modelos que eram beberrões, os americanos. Então você observa que no período de 30 anos, a indústria automotiva japonesa também teve que se reinventar. Então, são esses cases que eu quero trazer aqui junto com você para mostrar para as pessoas que será necessário muita transformação. E ainda mais agora. Deixa eu até comentar um negócio interessante rápido. Eu atendo um grande grupo de concessionários aqui, a gente atende alguns concessionários desse grupo, e esse grupo prometeu agora para o dia 22 uma grande inovação na parte de vendas online. Olha só que bacana. E já vai ser tema aqui, assim que eles lançarem, já vai ter tema de um próximo bate-papo. Está todo mundo se reinventando. Isso é que é importante que a gente entenda.
Pois é, eu trouxe aqui para o pessoal, inclusive, o motivo de eu estar vestindo uma camisa da Harley Davidson não é Legal, aleatório. bacana. Eu trouxe, inclusive, como exemplo, porque eu estava estudando, né, e a gente fala, e eu acho que vai encaixar muito no que a gente está vivendo agora. Para quem não sabe, a Harley Davidson ela quase quebrou na década de 80 e ela estava realmente a ponto de pedir falência. E foi uma mulher que estava dirigindo a parte de marketing que começou a fazer um estudo com os proprietários de Harley. A Harley não era esse mito, não era essa lenda ainda que é hoje. E ela percebeu que, na verdade, as pessoas, aqueles poucos proprietários, porque a venda estava muito baixa, eram apaixonados pela marca. Então, eles tiraram um pouco o marketing do produto, né, da motocicleta em si, e passaram a fazer um marketing mais voltado nessa paixão, né, naquela comunidade. Por quê? Estilo de vida. Estilo de vida. E o que aconteceu com a Harley? Né? Porque, assim, uma pessoa apaixonada com a Harley, né, ele é apaixonado e ele acaba trazendo outros. E ela começou, então, a investir nessa parte de eventos, né, nessa parte da cultura, né, de estarem todos juntos, dos encontros, da marca como um todo, ou seja, não era só mais a motocicleta. É a motocicleta, é a camisa, é a jaqueta e tal. Isso já existia com as outras. Estou falando que não existia, mas o que eles fizeram? Eles focaram e criaram, essa mulher, inclusive, que era a diretora de marketing, né, de humanizar a marca. Tá? Esse foi o lema dela. Isso. E a partir daí a Harley virou o que virou e que a gente conhece hoje. Então esse é então, o motivo de eu estar com a camisa da Harley. E por que eu trouxe esse exemplo? Porque a situação que a gente está vivendo no momento, né, de quarentena, todas as pessoas se afastaram. E o que eu vejo, tá, Alexandre e nossa audiência aqui, estou vendo aqui, está só crescendo. Pessoal, vai dando coraçãozinho aí, vamos bombar essa live. Isso. As pessoas estão hoje com uma demanda reprimida. Tá? Vamos falar na situação atual, para quem está nos assistindo aqui, para aquela pessoa que está desesperada, porque não sabe o que está acontecendo. Quando você pega todo o mercado consumidor, né, coloca as pessoas dentro da sua casa, impossibilita a circulação, comprando somente itens necessários, a demanda fica reprimida. O que é a demanda reprimida? É o desejo, é a vontade de você sair, de você se divertir um pouco, de você poder fazer uma compra, de você também, sabe? As pessoas também estão ficando angustiadas. E, em paralelo, a facilidade da tecnologia, né, os meios de comunicação, como a gente está fazendo aqui agora. Eram situações, por exemplo, que até pouco tempo atrás a gente não utilizava esses recursos. E as empresas passaram a utilizar, os profissionais passaram a utilizar. Então, quando acabar essa crise, vai ter não só uma demanda reprimida que precisa ser atendida, como também uma necessidade dessa humanização. Então, eu vejo, tá, com bons olhos, que, passado a situação do coronavírus, acabada essa quarentena, não vai ser um pico, não é assim que vai funcionar, mas aos poucos as coisas vão melhorar. E vão melhorar mesmo. Pegando também alguns exemplos aqui que a gente estudou antes. Os maiores crescimentos econômicos, tá, história mundial, vieram após crises muito sérias. As mais recentes que a gente consegue estudar dentro do capitalismo são as duas guerras. Ou seja, nós tivemos no século passado, né, a Primeira Guerra Mundial de 14 a 18, depois nós tivemos a Segunda Guerra de 39 a 45, e foram guerras mundiais. Então, ou seja, em poucos anos, acabou-se praticamente toda a indústria, mão de obra, tudo, né, produtos, matéria-prima. E logo depois do pós-guerra foram os maiores anos de crescimento e de evolução. Exatamente. Então, quem souber aproveitar este momento agora para se aprimorar, para poder estudar, para se adaptar, porque o mercado não vai ser o mesmo como era antes, tá? Entrar numa nova realidade, eu tenho certeza que vai surfar numa onda boa. E nós temos muitos exemplos aqui que nós ainda vamos falar. Isso. Você falou da questão da humanização e o Erickson, que está aqui nos acompanhando, eu fiz uma live com ele, ele é gestor de uma concessionária e a gente teve um papo muito bacana justamente sobre isso.
sobre a humanização. E isso vem à tona, e esse case da Harley que você falou é muito bacana porque ela não focou no produto, ela humanizou, ela criou uma cultura. E você vê que isso é relativamente recente, meu amigo Bruno. É da De década de 83. 80. 83 que Exatamente. foi a crise. Isso. E a gente imagina que essa questão da Harley ela sempre foi assim. Não, é a empresa que se reinventou. Eu estava vendo também os maiores fracassos da indústria automotiva. Isso independente de você ter uma crise econômica. Erro da própria empresa. Eu quero mostrar para quem está nos assistindo que até empresa grande erra. E erra feio. E quando erra, erra grande. Então, o pior projeto que a Ford Motor Company, que foi líder mundial durante 73 anos, cara, eu pesquisei isso, mais de 70 anos, líder mundial. Ela produziu um dos carros que é considerado hoje um dos piores modelos de má gestão, chama-se Ford Edsel, que é justamente o nome do filho de Henry Ford. Né? Esse modelo foi tão fracassado, que a Ford ficou à beira ali de ser vendida para outra companhia. Só que isso, pouca gente fala sobre isso, mas eu fui achar essa citação no livro de Peter Drucker, tá? Mago aí do marketing, onde ele fala que o aprendizado da Ford sobre o Edsel é que levou ao surgimento do Mustang, que é um dos maiores sucessos da empresa. Sim. Então, observe que, independente aí da questão econômica, política, a crise que teve dentro da empresa por conta de um erro de estratégia gerou um aprendizado. E, em cima desse aprendizado, eles geraram um produto vencedor. Então, observe, e isso fica de lição para a gente. Esse momento agora, algumas pessoas vão errar, com certeza. É difícil dizer exatamente o que é que vai acontecer, mas a gente já começa a perceber um horizonte aí que vai se formando, né, Bruno? As empresas se adequando, as empresas reagindo. O que eu vejo hoje, por exemplo, as concessionárias, eu acredito que dentro da cadeia é quem mais vai ter que se reinventar. A concessionária é um organismo muito complexo. Setor de vendas, setor de veículos seminovos, setor de serviços, setor de peças. Então, é um organismo extremamente complexo, com custos e estruturas muito, muito grandes. E como minha esposa fala aqui, um detalhe interessante, que de uma hora para outra todo mundo teve que ir para o online. Então, algumas ferramentas que eu acredito que estavam ali, projetos que estavam na gaveta, tiveram que sair da gaveta de uma hora para outra, porque eu estava lendo uma matéria interessante. O mercado, agora, na primeira quinzena de abril, caiu 81% na venda de veículos. Significativo. E a gente sabe que esse ano de 2020 ele não começou bacana, mas também tem outra matéria que de janeiro a março, mesmo já com o começo do problema aqui no Brasil, a Porsche cresceu 113%. 113% em janeiro, fevereiro e março, que já não foram meses considerados bons. Então, observe, enquanto uns estão chorando, outros estão ali colhendo frutos. A questão é que realmente agora a situação mudou em abril, não é? A gente está aí querendo entender como é que vai ser maio e junho, a coisa está se estendendo um pouco mais do que a gente estava imaginando, mas é a hora de se reinventar. A gente está dando exemplos. Né? Você falou uma coisa aí, Alexandre, que eu não quero nem perder o gancho. Você falou uma coisa aí importantíssima, que se chama tirar o projeto da gaveta. Vou trazer para vocês aqui, gente, para a nossa audiência, fatos nossos. Tá? A gente está falando aqui de empresas grandes, mas às vezes a pessoa fala assim, mas isso aí não é o meu caso, eu sou um vendedor. Está muito distante. Está muito distante de mim. Então tá, vamos pegar exemplos claros aqui. Bruno Daibert e Alexandre Costa. Tá? Eu estou há exatamente 30 dias em quarentena. A primeira semana fica todo mundo perdido, a gente não sabe o que faz, esperando a coisa acontecer, achando que vai ser rápido. Quando eu percebi que não ia ser rápido, o que eu comecei a fazer? Estou falando para vocês, né, audiência, né, e você, Alexandre. Tirar os projetos da gaveta. Por quê? Exatamente. Existe uma tendência natural do ser humano que é andar sempre no modo automático. O que é o modo automático? Esse é o ponto. Aquele ritmo de vida que a gente vivia antes, né? Trabalha, chega em casa, paga a conta, não sei o quê, faz supermercado, cuida de menino, parará, aquilo não dava tempo para a gente pensar. E agora, a gente está tendo tempo para pensar. E não só tempo para pensar, como para executar. Então, para a nossa audiência, em menos de 30 dias, na verdade estou falando em 15 dias,
Surgiram Isso. 2 projetos novos, tá? Um eu tirei da gaveta. O que, que é? É um complemento do meu curso presencial, que vai continuar existindo, mas para quê? Online. Porque como eu sei, né, do que as pessoas gostam e o que elas querem mais, e muitas vezes num curso de final de semana eu não consigo entregar, mas o modelo do meu curso, e muita gente que está aqui já fez o curso comigo sabe que ele tem que ser presencial, mas Isso. complementos podem ser online. Então, eu já estou escrevendo aqui, ó, no computador o complemento para poder gravar. Ou seja, o que é isso? Tirar projeto da gaveta. Vou falar também de um projeto novo que surgiu justamente dessas discussões. Eu, juntamente com o próprio Alexandre aqui, nós estamos desenvolvendo um projeto que é o 12 em 6. Exato. E que esse projeto só nasceu pelo momento que a gente está vivendo. O que é o 12 em 6? Uma frase do Alexandre, lá atrás, quando a gente começou a conversar, quando ele falou comigo, ele falou assim, Bruno, esse ano nós vamos ter que fazer 12 meses em 6. Ou seja, nós só vamos ter o segundo semestre para produzir o que produziríamos no ano todo. A partir daquela frase, surgiu, né, um interesse que a gente começou a conversar e falamos, mas peraí, isso pode ser aplicado através de um método. Por quê? Porque nós já estávamos implementando esse método nas nossas empresas sem saber. Então, vamos colocar esse método de uma maneira didática para poder passar para as pessoas. Ou seja, quem está nos assistindo, o que eu falo esse tempo todo? Gente, tira o projeto da gaveta. É o momento. Não é ficar agora só na quarentena, não é ficar só comendo chocolate e assistindo Netflix. Entendeu? Dedica para isso. É a oportunidade que estamos tendo. A gente tem que olhar sempre as coisas do lado positivo. Exatamente. Eu fiz uma postagem hoje no Instagram. Eu tenho investido muito no Instagram e eu tenho colocado alguns posicionamentos. Se você analisar as minhas postagens dos últimos 15, 20 dias, houve uma mudança de postura da Alfa. Sim. Eu brinquei com um amigo meu, eu brinquei com um amigo meu dizendo que tem um cara enterrado no quintal aqui de casa. É o Alexandre antes do isolamento. Eu matei esse cara e enterrei. É Sim. Outro Alexandre agora. E eu comentei justamente nessa questão da postagem, dessa mudança que a gente tá passando. A gente precisa. E eu fiz até um comentário lá na postagem, onde eu digo o seguinte, que a minha empresa vai sair fortalecida desse período. Vai ser uma nova Alfa. Ela vai ser muito mais digital. Então, a gente já está discutindo projetos digitais, a gente está aprendendo. Enquanto a gente está aqui no isolamento, enquanto a gente está aqui no bate-papo como esse, está estimulando ideias. Vocês não imaginam, quem está nos assistindo aqui, quanto que a gente conversa no offline, né? Quanto a gente conversa aqui fora das câmeras, em horários malucos, né? Exercício para o cérebro. Porque se a gente ficar parado, o cérebro ele é como se fosse um músculo. Você vai definhando, entendeu? A gente não pode ficar com o cérebro sedentário. Então, até o fato da gente estar aqui fazendo live, fazendo coisas novas, porque isso são tecnologias que a gente não conhecia um mês atrás. Né? Para quem nunca fez live, não é fácil também. Você está aqui ao vivo com um monte de gente que muitas vezes não te conhece, né? Te assistindo. Então, tudo isso é evolução. Agora, a evolução vem da onde? Justamente de sair da zona de conforto. Sair, entendeu? Começou a doer, é porque você está no caminho certo, é porque você está evoluindo. Deixa eu até comentar uma coisa, Bruno. Eu até falo assim que a gente tem uma participação muito grande de treinamentos, não é isso? Que a gente vivia fazendo treinamentos, palestras e tudo mais. Agora a gente vive fazendo live, né? Eu estou aqui com um calendário, você também, um calendário de live. A gente subutilizava esse recurso, hoje a gente está usando, está sendo extremamente positivo. E a postagem no Instagram, olha só, que eu fiz, isso a gente vai usar no 12 em 6, né? Que foi pensado justamente nisso. Que fala o seguinte, você não deve mudar suas metas, você deve mudar suas estratégias. Porque mudar a meta... mudar a meta no período ruim é o mais fácil que as pessoas fazem, não é isso? É uma cultura que a gente tem em nosso país. Não, o mercado caiu, então eu já vou ajustar minhas metas para baixo, porque eu não vou conseguir. Aí realmente você não vai conseguir atingir suas metas. Porque você já aceitou, né? Você já aceitou a derrota. O que tem que fazer é manter a meta.
Então, Patrícia, que é quem manda aqui na empresa, né, deixou bem claro, a meta, e a gente define a meta do ano, a meta está mantida, né? A gente é que vai ter que ir atrás de outros recursos. Então, eu estou vendo que a gente está aplicando 12 em 6. E não vai ser Sim. impossível, não, Bruno. Vai ser difícil? Vai porque eu estou entrando numa área onde eu não domino, certo? A gente está entrando aí no online, mas nesses 30 dias aqui, meu amigo, que houve de uma evolução minha e sua, as duas empresas aqui, a gente está se baseando na história dessas empresas que elas passaram. Você fez um Sim. comentário no primeiro bate-papo automotivo que a gente fez, quem quiser assistir está lá no YouTube. Olha só, quer saber como é que vai ser o mercado aqui no Brasil? Dá uma olhada no que está acontecendo na China. Isso é interessante. Até, aproveitando isso, eu que sou um estudioso de veículos híbridos e elétricos, tá? O que está acontecendo, por exemplo, hoje na China, é que o governo chinês, para facilitar as vendas, vai afrouxar um pouquinho as rédeas do controle de emissões, pelo menos aí pelos próximos 2 anos, para poder fazer com que as empresas não tenham tanto custo de investimento tecnológico. Então, a gente vai ver uma leve desaceleração dessa questão de veículos híbridos e elétricos, apesar de que quem manda no mercado é o consumidor. Sim. Se o consumidor quer um carro que faz 22 km por litro, as empresas vão trabalhar. Então, na China já está começando a ter essa movimentação, vamos entender aqui no Brasil, mas observe que está tudo se encaixando. E é como disse um cliente meu amigo, agora está igualando o jogo. Não é que não vai existir mais o rico e o pobre, não. Mas as diferenças agora estão diminuindo. Vai sobreviver aquela empresa que se adequar mais rápido. Sabe? Se a gente pensar, a gente nunca teve um período, a gente já conversou isso, de 10 anos contínuos de crescimento aqui no Brasil. Pelo menos na história moderna, eu desconheço, porque a gente estuda isso. Então, o que a gente vê é que a gente tem sempre essa oscilação. Agora vai ser mais impactante. A ferida está aberta. O que está acontecendo... Mas com aquele lado, um lado até que a gente já conversou numa outra live, Alexandre. A diferença agora é porque antes as crises elas eram setoriais. Tá? Então, ou você tinha crise de um setor, ou muitas vezes você tinha crise só de um país. Então, assim, o Brasil está ruim, mas o resto do mundo está bom. E agora não. Como a gente está vivendo uma crise mundial, né? Ou seja, é o que você falou, todos, né, se nivelaram para baixo. Então, agora está na hora de todo mundo subir. As oportunidades, gente, elas estão aí. Eu até trouxe, até me desculpa, Alexandre, que eu te interrompi, mas eu não quero esquecer. Tá? Eu trouxe aqui, ó. Esse livro eu estou lendo pela segunda vez e eu já li o volume 1 e 2. E eu quero deixar aqui para o pessoal. Ó, muito bom. Não sei se a câmera aparece invertida aí. Tá invertido. É porque você está lendo de trás para frente. Porque eu já estou lendo de trás para frente para melhorar. Muito bom. Gente, muito bom. Esse livro aqui, ó, Oportunidades Disfarçadas, tem o volume 1 e 2. Ele só traz exemplos de empresas, tá, que souberam superar desafios. E aqui tem de tudo. Tem empresa brasileira, tem empresa americana, tem empresa europeia, asiática e tal. Ou seja, quando a gente começa a estudar, porque, igual falando, o pânico bate. Né? As pessoas ficam com pânico, né? Acontece um problema, a primeira coisa que a gente tem é o pânico. Mas quando você começa a estudar de que isso que a gente está vivendo, o fato é inédito, coronavírus, tá? Mas essa crise, né, ela já aconteceu inúmeras vezes no passado, e quando a gente começa a aprender com as coisas do passado, a gente vê que de toda crise surge muita oportunidade. Exatamente. E tem um ponto importante, sabe, Bruno? Se a gente observar direitinho, é quando você começa a puxar ali na história, né? Porque a gente, na cultura brasileira, não tem muito essa questão de estar olhando para trás, né? Aprendendo com o que já passou. Teve uma crise pesada em 2008, né? Nos Estados Unidos, onde Ford e General Motors tiveram que receber dinheiro do governo. Algumas montadoras sumiram do mapa, como Pontiac, por exemplo, não existe mais. Né? O grupo General Motors vendeu a Opel, né, para a PSA. Tivemos uma crise recente na Europa também, onde Espanha, Grécia passaram por momentos difíceis. E no vídeo do Ricardo Amorim, muito interessante, falou que nesses países, Uber, tá, e Airbnb tiveram crescimento exponencial, porque justamente oportunizaram o quê? Aquela mão de obra que estava parada, né? Ela começou a gerar
dinheiro, começou a gerar renda com aquele carro que estava parado na garagem. Então, observe que o Uber ele teve um crescimento exponencial justamente em momento de crise. E aí ele se consolidou, porque ele é um aplicativo relativamente recente. Então, é isso que a gente precisa analisar. Agora, um ponto importante. O seu negócio vai ressurgir, é fato, mas ele tem que ser rentável. A gente está vendo que empresas estão querendo fechar as portas com 15 dias sem faturar. Aí onde eu pergunto, ou teu custo é muito alto, ou teu negócio não gera renda suficiente. É aquela bicicletazinha, se você diminuir a pedalada, você cai. Então, na hora de se reinventar, você vai ter que mudar o quê? Você vai ter que mudar a forma de cobrar, você vai ver os custos, você vai ver o seu negócio. Será que você agrega realmente valor para o seu cliente? As concessionárias, nesse momento, estão se reinventando. O setor de veículos seminovos vai ter que se reinventar. A gente, inclusive, no bate-papo automotivo, a gente conversou com alguns empreendedores muito bacana sobre isso. E esse momento é o momento que eles vão ter o crescimento exponencial. Porque eles criaram plataformas, não foi negócio, né? Foram plataformas onde agregou a questão humana, a questão da tecnologia, num setor que é difícil, né? Complicado, que é o setor ali de seminovos, e eles agora vão colher isso, justamente no período da dificuldade. É isso que eu quero. Acho que o objetivo dessa live é justamente isso. É mostrar para as pessoas que a grande oportunidade está agora. No History tem um muito bacana, que ele fala dos grandes empresários brasileiros. Barão de Mauá, o Guile e tudo mais. Já vi. Nossa, Isso. esses caras tiveram vidas intensas, caras que pensavam grande, foram motores econômicos, né, aqui no Brasil, tiveram uma participação importante e passaram por situações assim que não é qualquer um que aguentaria isso, extremamente resilientes. Então, é isso que a gente vai ter que buscar, entendeu? Essa vontade. E até para deixar claro aqui também, porque assim, nos bastidores a gente recebe muita mensagem, né, como a gente também presta consultoria, tem empresas, tem pessoas nos procurando, né? Uma coisa para deixar clara para a nossa audiência aqui é que quando a gente fala em inovar, a gente inovar não é construir um foguete para Marte. Inovar não é você pegar e inventar a roda de novo. Não é isso. Inovar é você pegar, né, aquilo que você já fazia e simplesmente adaptar para uma nova realidade. Você não precisa inventar um iPhone de novo. Isso já foi inventado. Exatamente. Tá? Então, por exemplo, o que nós estamos fazendo neste exato momento, nessa live, é uma inovação. É uma coisa que até 30 dias atrás, se eu tivesse que ter uma conversa dessa com o Alexandre, provavelmente ou eu iria a Recife ou ele viria a Belo Horizonte. Então a gente começa a descobrir recursos e utilizá-lo. Então, por exemplo, você que trabalha, você que é dono de uma oficina, você que é dono de uma loja, ou seja, trabalhar com as ferramentas existentes para mudar o seu modus operandi. Ou seja, ficar ali, ou na porta do seu estabelecimento, vamos falar assim, seja comércio ou prestação de serviço, ficar ali, colocar um anúncio, esperar o telefone tocar, esperar o cliente entrar, acabou. Acabou. Então, você vai ter que se relacionar com esse cliente. Pô, mas como que eu vou me relacionar com esse cliente? Bom, você vai ter que realmente, né, utilizar os meios digitais, mas não por exemplo, redes sociais. Rede social não é só você ficar postando propaganda. Ninguém quer ficar vendo propaganda. Você entendeu? É você postar um pouco do que você faz, né? O que você está fazendo, qual que é o seu trabalho. Vamos pegar um exemplo aqui, uma oficina mecânica. Né? Mostrar ali como é que você troca uma peça, mostrar quando você comprou um ferramental novo, mostrar a diferença de uma peça original para uma peça paralela. Isso, gente, que é o chamado geração de conteúdo. E muitas vezes, se você tiver vergonha de vídeo, você não precisa estar se mostrando. Né? Você está filmando, muitas vezes, uma peça, você está filmando um carro, mas você está entregando. O que nós estamos fazendo aqui gera engajamento também. Por quê? Porque nós dois estamos mostrando a nossa cara. Então, quem gostar do papo, quem estiver gostando, quem gostar dos bate-papos, é o que está acontecendo. E quando a gente desliga a live, o telefone toca. Entendeu? Pô, gostei do que você falou. Será que dá para fazer uma consultoria? Quando é que você vai ter um novo curso? Ô, Bruno, não sei o quê. Entendeu? Então, é isso. O mercado, a gente tem que se adaptar. Inovar é isso. E você não precisa de investir
né? Aí tem muita gente também falando, mas eu estou sem dinheiro, como é que eu vou investir em inovação? Amigo, não precisa investir em inovação, né? Ó, para fazer essa live, a única coisa que eu estou utilizando é meu celular que está aqui. Entendeu? Exatamente. Acabou, Custo mais zero. nada. Custo zero. O celular está Exatamente. aqui, a internet já tem nele, já está no pacote, você entendeu? E estou num escritório que é na minha casa, porque a gente está no home office. Exatamente. Qual que é o custo de uma inovação? Esse ponto da inovação eu quero até retomar, mas é porque eu tive uma coisa que eu pensei aqui hoje. Tem Hoje um flash eu vou ser... aí. Isso. Eu vou ser um pouco mais azedo agora no comentário. Em que sentido? Mas a gente está aqui dando a cara a tapa, né, não, Bruno? E quem gostar aí, pois é, quem gostar aí, vai dando coraçãozinho aí, vai comentando também, tá, gente? Isso. Eu participo, pelo menos aí, eu participava de uns 12 grupos, me relacionava com 1.500 pessoas. Eu fiz esse levantamento, cara, negócio doido. Isso aí subiu para quase 20 grupos, tá? Negócio, eu tenho que refazer a conta de quantas pessoas eu estou interagindo. Só que eu tenho percebido que aquelas pessoas que estão reclamando neste momento do isolamento, tem que abrir as portas, o mercado vai. Se você analisar direitinho, muitos estão com medo da mudança. Olha como eu estou sendo azedo nesse comentário. O que é que está acontecendo? Essa pessoa percebeu que, caramba, eu vou ter que mudar. Mas se eu mudar, eu vou sair da minha zona de conforto. Então vamos continuar do mesmo jeito, pessoal. Abram as portas. Vamos voltar ao que era. Gente, não vai voltar ao que é. Voltar. Acabou. O mundo mudou. O planeta mudou. Então o que vai acontecer, gente, é que você vai ter que se reinventar. Literalmente. Então, percebam isso. Algumas pessoas ficam... O discurso está subentendido ali nas entrelinhas. Há um receio da mudança. As pessoas não estão dispostas. Meu amigo, para a gente mudar do jeito como a gente está mudando, por exemplo, certo? Eu estou mudando, você está mudando, as nossas empresas estão mudando. Isso dedica tempo, o cabelo está caindo, né? A gente envelhece 10 anos. Acho que, olha, eu vou dizer aqui que não é que eu envelheci em 30 dias, né? Mas eu tive uma maturidade em 30 dias sobre o meu negócio que eu não tive em um ano. Foi um 12 em 1. Tá? Um 12 em 1. Projetos que eu estava barrigando, por estar, como você bem falou, no piloto automático, eles vão sair da gaveta. Já saíram, a gente já está trabalhando nele. Tá? A gente não colocou, não demitiu o funcionário, pelo contrário. Os funcionários a gente estão trabalhando, estamos pensando, porque quando a gente sair desse período, meu amigo, a empresa da gente vai sair reformulada, vai ser outra alfa. E o Alexandre está lá enterrado com a pazinha de cal, entendeu? Lá no quintal. Nasceu Alexandre, outro Alexandre. Você falou uma coisa, eu até lembrei aqui de um fato. Como é que o mundo mudou e ele não vai voltar a ser o mesmo. Eu citei também numa outra live há um tempo atrás sobre a compra online. Ou seja, o pessoal fala, mas vai tudo para online, então o presencial vai acabar? Não, gente. O que existe é uma transformação. Exemplo claro aqui da minha casa. Tá? Agora, até para padaria, não é exagero, padaria, tá? A gente liga, ou se não entra no site, faz a compra e eles entregam aqui. Tá? Então, beleza. Duas situações com relação à padaria. Outro dia eu desci para poder pegar a entrega, cheguei, era um motoboy, né, entregando um saquinho de pão, com mais outras coisas que a gente pediu. Eles vêm tudo embalado, assim, né, passa filme plástico na sacola e tal, vem tudo bonitinho. Eu virei para ele e falei assim, e aí, amigo, como é que tá o movimento, como é que você tá? Ele falou assim, nunca ganhei tanto dinheiro na minha vida. Aí eu assustei. Olha só. Ele falou assim, eu ganho por entrega e agora todo mundo está comprando online, então eu não paro. Antes eu ficava parado um pouco, agora não. Agora eu não paro de trabalhar. Então veja que é o seguinte, como é que o mercado transforma. E um dia eu tive que ir à padaria, tá? Foi um dos poucos dias que eu saí, e eu perguntei para o dono da padaria. Tá? Eles mantêm uma distância lá, que não sei o que. Isso. Falei, mas e aí, cara, como é que vai ser? Você que fez essa adaptação toda? Ele falou assim, não, eu já adaptei porque é o seguinte, as pessoas começaram aprenderam, estão acostumando a comprar online e estão gostando. Então eu sei que o meu negócio, mesmo quando acabar a crise, metade das minhas vendas vai continuar sendo agora por delivery. Exatamente então, isso. Ele ainda vira para mim e me mostra, assim, no estacionamento parado, fala assim, tá vendo aquela Fiorino? Falei, tô. Ele falou, acabei de comprar
Porque Olha só. o pessoal está pedindo tanta coisa que às vezes não cabe no baú da moto. Então eu já comprei uma Fiorino e já vou deixar. Então é o seguinte, eu já estabeleci que a minha empresa agora, né, uma padaria, mas tem algumas outras coisas a mais ali, mini supermercadozinho, né? E tal, será uma empresa também de delivery. E talvez até eu nem precise de uma estrutura tão grande aqui. Então, olha como é que o mercado transforma. Agora, você falou uma coisa que é a mais pura verdade. Aquela pessoa que não quer fazer essa adaptação é a que está desesperada. Mas o mercado não vai voltar a ser o que era mês passado. Não vai, não vai. Eu tenho conversado com algumas pessoas, mas porque a empresa tal ela fechou, porque a empresa tal vai fechar as portas. Bem, gigantes vão sumir. Uhum. Novos gigantes vão surgir. Pequenos se tornarão grandes, grandes se tornarão pequenos. Meu amigo, vai ter uma grande mudança nesse momento. Então, o que a gente está entendendo nisso é que coisas novas estão surgindo e a gente da Alfa, e você como perito automotivo, quer estar surfando nessa onda, né? Sim, de entender sim. onde é que está a oportunidade, né? E engajar nela e conseguir ter resultado. A gente não abriu mão da nossa meta, do nosso objetivo. A gente aqui está discutindo o tempo todo mudança. E nem reinventamos a roda. Então, por exemplo, você vê a questão de perito automotivo. Então, vamos lá. Por exemplo, no meu caso aqui, né, perito automotivo e Auto Expert Treinamentos. O que aconteceu com a parte da franquia de vistoria? Nós começamos a receber vários contatos de empresas querendo fazer parceria conosco. Tá? Por quê? Porque precisavam de pessoas que fossem até o local realizar a vistoria. E a maioria das empresas de vistoria são o quê? Ponto fixo. Então, ou seja, nós já tínhamos uma estrutura, tá, de atendimento em loco e outras empresas estão precisando disso e começaram a nos procurar. Tá? Com relação à parte de treinamento, o curso presencial ele está suspenso, momentaneamente. O congresso, que seria neste final de semana agora, no próximo final de semana, foi adiado. Em compensação, o que se abriu de oportunidades? O que eu comentei no início da live, que é o complemento do curso através de online. Tá? Ou seja, levar mais conteúdo para aquela pessoa que estiver participando do curso presencial, que é o complemento, é o plus na versão online. E também o que está surgindo? Mais contatos pedindo palestras, pedindo consultorias. Por quê? Porque estão percebendo que nós estamos antenados ao mercado, então, ou seja, podemos levar soluções para aquelas pessoas que muitas vezes estão um pouco perdidas. Ou seja, gente, sempre que se fecha uma porta, abre outra. Não fica olhando só a porta fechada, não. Se a porta fechar, olha para o outro lado. Vai abrir uma outra oportunidade. Toda oportunidade se esconde atrás de um problema. Um exemplo que não é do nosso setor, mas li uma matéria recente sobre isso, que eu tenho selecionado muito o que eu leio, sabe? Sim. Muito. Isso tem me ajudado bastante. Que nos Estados Unidos e na China está voltando o drive-in. Cara, se você não tem condições de ir para o cinema, você vai dentro do carro, que aqui em Recife, acho que em 83 foi a última vez que... Acho que eu fui uma vez só no drive-in. Isso está voltando. Então, observe que alguns conceitos vão retomar. Então, é esse momento aí onde vem a veia empreendedora, de enxergar. Porque as pessoas ficam assistindo, meu amigo, a melhor coisa que eu fiz foi me desconectar, entre aspas. Eu não quero ser uma pessoa que está ali flutuando, orbitando, né? Mas eu escolhi o que é que eu vou ler. Tá certo? Sim. Então, eventualmente, eu vou dar uma olhada, saiu o ministro Mandetta, entrou outro, ótimo, tal. Vou ali acompanhando, eu não posso ser irresponsável. Mas eu estou focado em outros conteúdos, em outras oportunidades. Porque, gente, o que está tendo de história triste, coisa negativa. Porque no Equador, gente, quando o problema... não está tão ruim no Brasil, eles estão indo buscar em outro país que esteja muito pior para mostrar. A Itália começou a melhorar, agora está indo para o Equador. Gente, eu não assisto mais televisão, tá? Eu não assisto jornal, sou igual a você. Eu dou uma passada assim nas notícias só para ficar por dentro, mas nas manchetes, mas acabou. Por isso que eu tenho recomendado aqui Infomoney e a Forbes Brasil. Tem matérias muito bacanas. Época Negócios também é muito legal, tá? Para você ter um conteúdo de negócio. O Ricardo Amorim, eu acompanho pelo Instagram, tem um posicionamento diferente, um ponto de vista mais positivo, né? Sobre esse contexto.
Porque, meu amigo, senão a gente mergulha num buraco sem fim. E é a Sim. hora de oportunizar negócio. A gente está aqui, olha só, a gente trabalha também com unidades do Sebrae, né? O Sebrae está se movimentando também. A gente vai fazer trabalhos online, olha que legal. A gente vai conseguir atender outros estados, que era um projeto que a gente já queria fazer. Já existem os recursos, sabe? Então, eu tenho um projeto do curso de veículos híbridos, ele vai entrar no online. Então, tem uma série de mudanças que a gente está tendo, que está sendo muito positivo, muito positivo. A gente está mudando o nosso setup, a nossa programação. Mas isso sabe o que é? É escolha, Bruno. É escolha. Escolha, Tá? escolha, É escolha. escolha. Isso é uma decisão que você, como empresário, que você, como funcionário, toma. Que caminho você quer seguir? Você quer chorar, se lamentar com uma grande maioria, ou você quer realmente oportunizar isso para mudar de vida, literalmente. Então, a oportunidade está aí. Ô, Alexandre, você falou uma coisa aí que eu até anotei aqui para poder falar. Grupos de WhatsApp. O que está acontecendo, então, nesse período da quarentena? É o que você falou. Você participava de 10 grupos, hoje está em 100 grupos, o seu celular não para e tal. Então fica todo mundo ali o dia inteiro nos grupos de WhatsApp. Pessoal, se você acha, né, você que está assistindo aqui, acha que a solução dos problemas vai chegar num grupo de WhatsApp, sinto informar, mas que não é. Então eu vejo muita gente até que trabalha com carro, tá? Eu estou falando isso até assim, de quem trabalha com carro. Ah, não, eu participo de muito grupo de repasse aqui que eu estou esperando uma oportunidade de ouro. Ô, gente, não cai no colo assim, você entendeu? É possível fazer negócio no WhatsApp? Claro que é, mas não com essa enxurrada de informações que está chegando. Então, você ficar ali compartilhando informações e lendo notícias que você não sabe qual é a fonte, porque alguém falou, porque eu disse, me disse, esquece. Tá? Eu sei que muitas vezes a verdade dói. Só que a gente tem o nosso papel aqui é levar para você o que realmente funciona, até pelas nossas empresas. Nós somos consultores, treinadores, né? Então, seja palestrantes. Então, é o seguinte, não adianta ficar ali na comodidade do WhatsApp achando que a informação vai chegar ali. O que tem que aproveitar neste momento? Está tendo uma infinidade de conteúdo de qualidade gratuito, exato. Na internet. Eu estou fazendo aqui nesse momento a live, estou aqui com o Alexandre, mas você pode ter certeza que quando terminar, eu vou ficar até 10, 11 horas da noite assistindo outras lives. Mas eu não vou assistir a live de uma pessoa qualquer. Não é duas pessoas ali batendo papo sobre cerveja, futebol ou reclamação. Não, tem muito conteúdo. Então, gente, a gente tem que aproveitar esse momento para isso. Vamos enxergar o lado positivo, porque o negativo a gente já sabe. O negativo é quarentena, está todo mundo parado, ninguém está ganhando dinheiro, blá, blá, blá. Todo mundo já sabe. E isso aí está afetando a todos. Agora, por que não utilizar, né, isso aí como lado positivo? O que eu posso dizer para você o que você falou, Alexandre. O que eu aprendi nesses 30 dias de quarentena foi muito mais do que nos últimos anos. Eu estudando, lendo meus livros, ali tem um pouquinho, lá tem mais e tal. Foi muito mais. Por quê? Porque as pessoas estão se dispondo aí e fazer. Tem grandes gestores, grandes empresas, grandes pensadores falando, fazendo lives, entregando conteúdo, entregando curso gratuito. Então, não espere que as coisas cheguem caindo no seu colo ou chegando no grupo do WhatsApp. Não é assim que funciona. Exatamente. Eu estou com uma rotina, eu estou seguindo uma pessoa de marketing digital, que estou me dedicando a estudar, praticamente já faz uns 4 dias, 8 horas da manhã, eu estou aqui, ó, trabalhando, escutando a live. Quando não dá tempo às 8, eu vou lá, o que é que eu faço? Tem 24 horas, eu assisto a live. Tudo isso aqui é anotação, meu amigo, que eu tenho feito. Eu tenho 2 caderninhos fazendo anotação. E eu estou adequando isso. E nós somos da moda antiga, né? Que tudo anotado, exato, tudo no papelzinho. Tudo no papel. Mesmo com celular, computador, eu anoto tudo hoje no papel. Ainda é assim. Mas isso ajuda no processo mental. Então, eu entrei numa rotina de estudo, estamos escrevendo um livro, eu estou perguntando à minha audiência o que é que eles querem, né? Eu estou usando aqueles enquetezinhos ali, compartilhei com a minha equipe, né? Passei aqui para o meu consultório. O que é que a gente consegue entender desse resumo aqui, ó? Desse resultado?
O que é que o público está querendo? Ele está querendo um produto assim, então a gente está começando a desenhar. Coisa que eu não fazia, cara. Então, assim, isso É, está nos dando uma visão de negócio absurda, absurda. E essas conversas têm sido muito produtivas. pois é, eu lembrei de um caso aqui para trazer para vocês Sim. também, sobre as empresas de inovação, né? Superando momentos difíceis. Eu fiz um estudo de caso da Intel. Intel, fabricante de processador, né? de computador. Perfeito, perfeito. A Intel, para quem não sabe, gente, ela antigamente ela não produzia processador, ela produzia cartão de memória. Tá? Ela começou com uma empresa de cartão de memória. E aí o que acontece? Passado um tempo, na China, proliferou de fábricas de cartão de memória. Então, ela virou mais uma, tá? Um no meio da multidão. E as vendas caindo e tal, tal, tal. E eles não sabiam o que fazer, eles estavam numa encruzilhada. Foi feita, então, uma reunião com o presidente e a diretoria. E ficaram lá horas e horas discutindo qual seria a alternativa. E não chegaram a consenso nenhum. Tá? Batendo cabeça, mas não chegaram a uma solução. Aí o presidente, então, virou e falou assim, bom, a partir deste momento, então, estão todos demitidos. Aí disse que a diretoria assustou, ele falou, não, e começa por mim. Aí ficou todo mundo assustado, ele falou, mas todo mundo demitido? Porque é o seguinte, se nós somos bons gestores, nós temos que saber pegar uma empresa em dificuldade e colocá-la adiante. Então é o seguinte, o exercício que eu faço aqui agora é o seguinte, todos nós estamos demitidos, entre aspas, vamos sair por aquela porta. E ele fez a diretoria e ele sair também. Aí foi todo mundo para fora da sala. Aí chegou lá, os diretores falaram, mas nós não estamos entendendo, o que você quer? Falou, bom, nós somos demitidos, tá? Estamos todos desempregados, só que agora é o seguinte, eu quero contratar, a Intel vai contratar os melhores pensadores para poder levar a empresa adiante. E os primeiros candidatos são esses que estão aqui na antessala. Aí os caras assustaram. Como assim? Aí, qual que era o intuito do presidente? Olha, nós temos que nos demitir para chegarmos aqui e entrarmos como se a gente estivesse entrando nessa empresa pela primeira vez. Como se a gente tivesse sido contratado a peso de ouro para poder encontrar uma solução. Então, ele abriu as portas, colocou a diretoria de novo, falou assim, bom, a partir de agora, todos estão começando o trabalho hoje. Vocês estão chegando nessa empresa. A empresa tem isso. O que pode ser feito? Porque se não tiver uma solução, aí vai ficar todo mundo desempregado de verdade. Nisso daí, eles começaram a analisar qual era a capacidade da empresa, ou seja, o que ela tinha de potencial. E eles perceberam que o seguinte, diante do material que eles já tinham, do maquinário que eles já tinham e das pessoas, eles poderiam fazer pequenas adaptações para produzir, então, processadores, ao invés de produzir cartões de memória. Por quê? Porque o mercado estava inundado de empresas produzindo cartão de memória, mas praticamente não tinha quem produzisse os processadores. Por quê? Porque era mais difícil, precisava de mais inovação, precisava de mais pesquisa e tal. Mas ele já tinha uma capacidade instalada. Ou seja, virou o que virou. Então eu gosto muito desse exemplo. A gente tem que se demitir, né? Às vezes a gente tem que se demitir, olhar no espelho e falar assim, você está demitido. Você está falando para você. Pronto, agora entra aqui como se você estivesse entrando pela primeira vez. Hoje, primeiro dia de trabalho, o que você vai fazer para poder manter seu emprego? Isso aí é o que você falou, né? De enterrar o Alexandre e nascer de novo. Exatamente. E eu estou só preocupado aqui com a questão do tempo, mas só finalizando, eu li uma matéria, eu sempre gosto... vai cair aí. Isso, vai eu cair. sempre gosto de... Se cair, porque tá bom. Isso, eu sempre gosto de dar o crédito, mas eu estou querendo lembrar exatamente o que foi que eu li, que a General Motors, nos Estados Unidos, está com a produção praticamente parada, mas ela está ganhando dinheiro fabricando equipamentos médicos. Inclusive está fabricando máscara, a General Motors. Então, o que está acontecendo é que ela está conseguindo se manter no mercado. Olha, uma montadora produzindo máscara. Eles têm uma linha de produção montada, eles apenas adequaram isso. Então, essa é a reflexão. E teve outra também, eu estou querendo lembrar, porque eu gosto sempre de dar o crédito, de quem fez essa postagem, é que daqui até o final do ano, meu amigo, por um lado, infelizmente, do outro, felizmente. Infelizmente,
Muita gente boa vai perder o emprego. Infelizmente. Infelizmente, vai ter gente boa disponível no mercado. Preste Uhum. atenção no que eu falei. Vai ter gente Sim. boa disponível no mercado para você colocar na sua empresa. Então, se por um lado vai estar ruim, por outro lado vai estar bom. Olha o raciocínio como é as coisas. Então, e essa pessoa que passou por esse momento ruim, ela vai voltar de jeito exatamente desse case da Intel, se reinventando. Porque ela, quando Reinventando. a pessoa, isso, ela não é demitida a pessoa, é demitido o trabalho dela. Tá? Uhum. Aí o que, é que vai Uhum. acontecer? Vai ser contratado com outro perfil diferente. E gente muito boa, preparada. Então, vai ter muita oportunidade daqui por diante. Sim. Os dias estão sendo. Todo dia está sendo domingo, né? Está sendo assim meio, É. meio Amanhã difícil. é Né? feriado, né? Eu vou ficar em casa amanhã. Exatamente. Estava pensando, não, vou ficar em casa. É. Mas assim, mas as coisas estão acontecendo. Então, se você muda a sua programação mental, pelo menos para finalizar aqui, daqui a pouco vai terminar, é escolha. Tome a decisão de mudar agora. Eu tomei a decisão, Isso. você tomou a decisão. Tá? Tomamos a decisão que as nossas empresas não serão as mesmas. Por que ela não vai ser a mesma? Porque nós mudamos. Sim. Nós, E o como os mundo donos da mudou. empresa. E o mundo E o mudou. mundo mudou. E vai ser uma nova Alfa, vai ser uma nova Auto Expert, uma nova perito automotivo. E a gente vai, daqui a um ano, vamos marcar o seguinte: daqui a um ano, para a gente fazer uma conversa sobre isso. Adorei. E aí eu vou fazer um desafio para quem está nos assistindo antes de cair. Perfeito, Marca a perfeito. data aí, nós vamos colocar daqui a um ano, nós vamos conversar. E quem tirou Boa. proveito dessa live, quem renasceu, quem se reinventou, vai trazer o case de sucesso e nós vamos mostrar. Exatamente. Show de bola, show de bola. A gente começa pelo nosso, né? A gente começa Inclusive, pelo nosso, mas eu quero ver, eu gosto de ver a audiência, eu gosto de exatamente. dar desafio. É igual eu Perfeito, falo dos perfeito, com cursos. certeza. Eu dou o Perfeito. curso e falo, olha, eu quero voltar aqui nessa cidade daqui a um ano e quero ver quem é que superou, quem é que Isso, subiu, né? Quem é que passou. isso. Aí, ó, faltam Exatamente. 20 segundos. Quem está nos Eu assistindo só e tenho que não consegui agradecer, ver foi todos, espetacular. agradeço a todo mundo imensamente aqui a audiência, tá? Continue aqui nos seguindo. Se perder algum pedaço dessa live, vai continuar aí Perfeito. no Instagram por 24 horas e depois, se der, a gente coloca lá no YouTube também. Audiência, muito obrigado a todos. Forte abraço.